A visão do cosmos como algo fractal infinito, em vez de um cosmos pequeno finito, vem transformando a nossa compreensão do universo e do nosso lugar dentro dele. Vendo o universo como uma totalidade fractal, o humano é um microcosmo, um pequeno campo de espaço-tempo dentro de um campo maior. O universo que parece ser concreto e físico pode ser um universo fractal holográfico com autossimilaridade em todas as escalas, ou seja, uma hierarquia fractal infinita que tem universos dentro de universos sem fim. Um objeto é fractal quando a estrutura das suas partes constituintes refletem a estrutura do todo e em diversas escalas. Outra propriedade dos objetos fractais é o aninhamento, ou seja, os constituintes menores que constituem o objeto inteiro estão contidos nele, e essas cópias menores do todo contêm cópias ainda menores, refletindo a si mesmas e ao todo, assim por diante e potencialmente até o infinito. Isso significa que todo o cosmos está contido em todos os pontos do cosmos, e que todos os pontos no espaço e no tempo estão conectados. Em uma hierarquia fractal infinita não existe limite ou fronteira no universo, e o universo observável é apenas uma pequena parte do que se poderia chamar da nossa metagaláxia local, e pode haver um número infinito dessas metagaláxias em uma escala inimaginavelmente grande. Nesse universo fractal, o tempo também é ilimitado, e embora o nosso espaço possa ter surgido e começado a se expandir há aproximadamente 13,7 bilhões de anos, o universo sempre existiu e sempre existirá, e isso significa que partes do universo podem ser criadas ou aniquiladas, ou podem sofrer expansão ou contração, mas no geral a hierarquia fractal infinita permanece eterna e inalterada como um todo, e, portanto, não tem limites temporais. No universo fractal infinito não existe nenhuma classe de objetos maiores que encerraria a hierarquia cosmológica, ou seja, a hierarquia infinita em escala. Isso significa que não existe qualquer centro do universo e nem existe qualquer escala preferencial. Existem 3 tipos de fractais: os fractais naturais, geométricos e algébricos. O próprio universo tem uma forma fractal devido à sua estrutura semelhante a uma espuma, causada por vazios globulares enormes entre aglomerados de galáxias. Na biologia, isso é visto na ramificação sequencial das samambaias, árvores vasos sanguíneos, dutos biliares e rins em versões cada vez menores do original. Os fractais geométricos são uma forma geométrica grosseira ou fragmentada que pode ser subdividida em partes, cada uma das quais é uma cópia em tamanho reduzido do todo, e os 5 sólidos platônicos são fractais geométricos. Cada sólido platônico pode caber dentro de si e fora de si, encaixando-se perfeitamente, e são capazes de fazer essa transição entre as formas e manter a autossemelhança em todas as escalas. Os fractais algébricos são feitos calculando uma equação simples repetidamente, e um exemplo famoso é o conjunto de Mandelbrot,
desenvolvido pelo matemático Benoit Mandelbrot no final da década de 1970. Um conjunto Mandelbrot não pode ser encontrado na natureza da mesma forma que a espiral logarítmica é encontrada nas galáxias, porque o conjunto de Mandelbrot está no plano complexo, que não faz parte do plano comum do mundo em que vivemos. Quando você amplia uma peça do conjunto de Mandelbrot, parece que essa peça contém e consiste em um outro conjunto de Mandelbrot. Aumente o zoom novamente e você verá que aquela peça também contém e consiste em um outro conjunto de Mandelbrot. Essa ampliação é como voar pelo universo para ver todas as ramificações fractais de luas, planetas, sistemas solares, estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias e vazios. A proporção áurea, por vezes também uma divisão contínua de um percurso, é a sua divisão em duas partes de tal forma que a parte mais longa se relaciona com a parte mais curta, da mesma forma que todo percurso se relaciona com a parte mais longa, e isso resulta em uma proporção geométrica contínua. Simbolicamente, a proporção áurea revela como podemos ser parte do todo e o todo simultaneamente, como podemos ser finitos e infinitos ao mesmo tempo. O pesquisador Daniel Winter descreve a fractalidade como o estado de coerência final e ocorre quando os diferentes harmônicos dentro de uma onda complexa, como um batimento cardíaco, são musicalmente travados em fase. Nesse sentido, a coerência é a única maneira das ondas de um número infinito de comprimentos de ondas diferentes poderem ser interligadas sem destruir umas às outras. E assim, a proporção áurea é o estado final da fractalidade ou a autossimilaridade e define o estado do interior que se parece com o exterior. O portador de informação preferido na física não é o elétron, mas o fóton, sendo uma partícula e uma onda simultaneamente. Os fótons são codificados holograficamente com grandes quantidades de informações e a informação é uma propriedade essencial da realidade. Segundo pesquisadores, a fractalização ocorre devido à vibração e à rotação da semente original ou do fóton original. Os fótons, viajando como ondas, podem estar em fase e, se eles interagem, eles produzem um sinal brilhante e, se estiverem fora de fase, eles se cancelam. O fóton tem uma forma de dois tetraedros que deslizam juntos para formar um tetraedro estrela e, quando o fazem, ele emite luz e assim o vemos. Os sólidos platônicos são a estrutura sobre a qual a luz se condensa em matéria e o tetraedro em uma esfera contém inerentemente a proporção áurea. Quando o universo metafísico começou a formar o universo físico que conhecemos, o fóton original se fractalizou na primeira estrela, o Sol primordial, um toro esférico. O Sol primordial floresceu formando outros sóis que, por sua vez, formaram sistemas planetários, tornando-se a galáxia original uma supergaláxia. Isso não ocorreu de uma vez só, mas cresceu a partir do original à medida que a matéria e a energia se acumulavam. A supergaláxia original então fractalizou-se em outras galáxias, e os sóis dentro das galáxias brotam em planetas formando sistemas solares, e as galáxias crescem de pequenas a grandes, e os planetas se tornam sóis e brotam em outros sistemas solares, e assim por diante. Segundo o físico David Bohm, o que auto-organiza significativamente a evolução cósmica
é a relação entre a entropia física e o conteúdo informacional quântico holográfico do universo por meio de um processo em que a complexidade utiliza o conteúdo informacional pré-existente para atingir níveis organizacionais mais elevados. Tudo no universo é parte de um contínuo, uma extensão perfeita de tudo mais, até mesmo as ordens implícitas e explícitas se misturam. O universo está organizado como um todo, constituído por partes, através da unidade da melhor simetria possível, da melhor harmonia possível e da melhor proporção possível. Vendo o universo como uma totalidade fractal, o corpo humano aparece como um microcosmo, um pequeno campo de espaço-tempo dentro de um campo maior. Nós somos estruturas de consciência recursivas e autossemelhantes, em escalas pequenas que representam o universo como um todo, como uma onda representa o oceano ou uma gota de água representa a onda. A complexidade do universo cresce gradativamente a partir da gravidade e das forças atômicas, intensifica-se com o surgimento dos sistemas macromoleculares auto-organizados da biosfera e atinge um estado antientrópico quase infinito de complexidade, variedade e conteúdo informacional com o surgimento da nosfera e a sua consciência de redes neurais quânticas holográficas. Nós evoluímos para sermos intérpretes eficientes dos fractais que nos cercam na natureza, desde relâmpagos e cachoeiras até os braços espirais da Via Láctea. Os nossos corpos exploram redes fractais para maximizar áreas de superfície e ajudar a distribuir o oxigênio. Células e sinais e os vasos sanguíneos se ramificam como sistemas radiculares e o cérebro abriga dobras dentro de dobras. A organização do cérebro é fractal não apenas em estrutura, mas em processo. O neurônio é como um complexo de neurônios, que é como um macrocomplexo de neurônios e assim por diante para todo o cérebro, e essa estrutura se assemelha a uma árvore que se ramifica. Por serem infinitamente intrincados, permitindo que a complexidade emerja de padrões simples e repetidos, os fractais são as estruturas que sustentam as profundezas misteriosas das nossas mentes, e isso acontece no nível quântico, com pequenas partículas movendo-se em padrões fractais dentro dos neurônios do cérebro. Os cientistas Roger Penrose e Stuart Hameroff sugerem que o processamento quântico do cérebro não acontece ao nível do neurônio, mas em microtúbulos, e esses microtúbulos são estruturados em padrão fractal que permite a ocorrência dos processos quânticos. 1 bilhão de microtúbulos estão em constante estado de entrelaçamento entre eles, como se fossem instrumentos musicais tocando a mesma nota ao mesmo tempo, e esse é um caso típico de coerência quântica de objetos mesoscópicos descritos por apenas uma função de onda, como se fossem apenas uma entidade. Portanto, o cérebro adquire exatamente o mesmo papel que o macro-universo físico e causal, enquanto a consciência é um processo não local, capaz de se manifestar quando algumas condições particulares de coerência quântica estão presentes no próprio cérebro. Para o físico Giuseppe Vitiello, estados quânticos coerentes correspondem à forma como os fractais são representados matematicamente. Em outras palavras, subjacente aos processos fractais do cérebro está a coerência quântica, e isso significa que a estrutura fractal do cérebro e do processo cerebral está perfeitamente refletida na organização fractal do universo e no processo fractal cósmico. Então, de fato, tal como é o macrocosmo, assim é o microcosmo,
e assim como é a mente humana, assim é a mente universal. Esta concepção fractal nos permite reduzir toda a existência a uma consciência única. Uma única consciência unitária e indivisível passa por todas essas estruturas fractais equivalentes em uma única cadeia de transmigração, vivendo assim todas as experiências de vida de todas as entidades existentes no universo, do início ao fim. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.